Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Espero que nesta semana eu consiga concluir o estudo semanal, inclusive porque esse tema é fantástico, né? Começamos na semana passada a falar, de certa forma, sobre a perseguição, a fé das pessoas, sobre a maneira de confiar na palavra, deixar com que a palavra seja autoridade, e cada dia da semana nós vimos muita coisa interessante. Espero conseguir nessa semana, irmãos, desenvolver cada dia o estudo da lição. E esse assunto está aplicado, bem esclarecido no grande conflito, no capítulo 4 ao capítulo 6, né? Nos capítulos 4, 5 e 6. Ali você vai estudar e vai entender um pouco sobre o martírio de Policarpo. John Hus vai entender um pouco sobre Jerônimo de Praga, pessoas que passaram por momentos ali naquele segundo, terceiro e quarto século, onde houve martírio, houve perseguição, e o povo precisou viver crendo de fato em Cristo, para com que a sua fé não só fosse reavivada, mas que fosse mantida mesmo em meio à provação. Hoje vamos falar um pouco sobre Policarpo, né? A lição fala um pouco sobre ele. E o verso para memorizar nos traz a mensagem que antecede o que nós costumamos dizer que é o verso áureo da Bíblia, que é João 3,16, que diz, né? Os versos que antecedem, o 14 e o 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Cristo sendo levantado na vida da pessoa, embora ele foi levantado de forma literal, ele irá aparecer pelo testemunho dos fiéis servos de Deus. Então aqui é bem claro, quem nele crê tenha a vida eterna. O texto não fala que quem nele crê passará a não morrer ou passará por livramentos de morte. O que está aqui sendo tratado, irmãos, está baseado naquele texto de Apocalipse 2:10, no período onde a igreja de Esmirna ali continuou, ou melhor dizendo, né, iniciou-se, quando fala que haveria tribulação de 10 dias, aí ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-irei a coroa da vida. Aquela mensagem é para a segunda igreja, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, irmãos, ela foi do ano 100 ao ano 313, e sendo desse período, quem viveu nesse período passou por grande aperto e tribulação. Um exemplo disso é o próprio Policarpo de Esmirna. Policarpo viveu entre os anos 69 até 155 ou 156, né? Eu estava lendo um livro aqui agora, inclusive esse livro aqui, que fala sobre os mártires da igreja, conhecendo os mártires da igreja primitiva. E esse autor chega a descrever que o martírio de Policarpo aconteceu no ano de 156. Já outros relatos falam que foi no ano de 155. Mas enfim, independente da data precisa, e vou até dar uma olhadinha no grande conflito depois sobre isso, o que me chama a atenção é o seguinte. Policarpo, irmãos, ele foi discípulo de João, a tradição descreve isso, né? E nós acreditamos que dessa forma de fato tenha sido, porque ele viveu do ano 69 até 155 ou 156, como já falei. Então ele alcançou ali os ensinos de João em seu período já bem idoso. Ele estava bem jovem e ele aprendeu muita coisa de João. João, o que escreveu Apocalipse. João, aquele que escreveu as cartas de João, que foi o último discípulo ou o último apóstolo a ser morto e morreu de morte natural. Então ele ouviu muita coisa dele e absorveu para a sua vida espiritual e viveu e ensinou. Diante desses ensinos, irmãos, chega um momento que foi feito vamos dizer assim, uma certa pressão para com que ele renegasse a Cristo e adorasse a César, demonstrasse imperador a César. E diante disso, o governador que estava suplicando para com que ele fizesse, ele disse, eu não vou fazer isso, eu não vou, ele renegue a Cristo, ele insistiu. Aí aqui é como diz a lição, quando fala assim, eu servi por 86 anos e ele nunca me fez nada, como pois eu poderia fazer isso? Olha só que coisa interessante, na capa da lição tem um túmulo, né? Uma lápide ali e o nome mártir. E olha a sombra do mártir. Morreu aparentemente como derrotado, mas ali está um vitorioso que venceu e a coroa da vida eterna, que é o prêmio da justiça, lhe foi concedida. Então, nos chama a atenção que quando isso aconteceu com Policarpo, antes dele ter sido lançado ou ter sido amarrado para ser queimado, ele foi ameaçado a ser lançado com as feras também. Vou lançar você com as feras e eu quero ver até que ponto você vai permanecer fiel. Aí ele disse, eu sou fiel porque eu sou cristão. Aí, irmãos, houve uma ira muito grande de todo o povo que estava ali naquele momento. E pediram, na verdade, que ele fosse queimado. Relatos descrevem, que eu achei isso até bem curioso, que quando ele foi queimado,
a fumaça subiu ou surgiu dessa fumaça um cheiro de um perfume. É interessante, né? Paulo fala assim, vós sois os bons perfumes de Cristo. Se de fato isso proceder, não demonstra-se que o próprio Policarpo, ao ter sido morto, teve um cheiro qualquer. E o autor aqui desse livro chega a descrever que ele, em sua morte, a fumaça e a maneira como foi morta foi bem diferente dos ímpios que eram queimados também ali. Pessoas que eram incrédulas. Já no caso Policarpo, foi bem diferente. E ele morreu, irmãos, como um vitorioso. Isso nos faz entender que, ainda que viemos a passar pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor estará conosco. O meu apelo é que a mensagem de Policarpo, né, lhe faça encher de vida, encher de fé a sua vida, e nos faça verdadeiramente cristãos mais fiéis a Ele, a Deus. E dessa maneira, ao ver os mártires, né, que vamos estudar um pouco mais sobre alguns outros, a nossa fé se reavive, sabe? Como diz um hino, né? Bendita a fé dos nossos pais e inspira os nossos ideais. Deus, portanto, lhe abençoe e lhe conceda uma ótima semana na presença do nosso Pai Celestial. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pela certeza da Tua atuação em nossa vida. Assim como Policarpo, o Senhor, viveu pelo que ele acreditava e o Teu Santo e Bom Espírito o capacitou para isso, ele teve forças para viver ao Teu lado. Suplico-te, Senhor, que não só a mim, mas todos os teus filhos, quando assistirem este vídeo, sinta sua fé reavivada pela devoção à tua palavra e uma demonstração de crença em teus ensinos. Nos perdoa os pecados e nos ajuda a não sermos incrédulos, mas sermos fiéis servos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, uma ótima tarde, um final de sábado à tarde com a presença do nosso Pai Celestial e uma ótima semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.